Olá, sejam bem-vindos à 16ª aula da Unidade Curricular de Lógica de Programação. Eu sou o professor Natan e nessa aula agora iremos criar um algoritmo mais completo, que será um algoritmo de busca, cujo seu objetivo basicamente é analisar todos os valores armazenados dentro de um vetor que a gente vai criar. A gente vai solicitar para o usuário um valor a ser pesquisado. Se aquele valor que ele digitou estiver dentro do vetor, ele vai dizer se foi encontrado ou não. Então, nesse algoritmo, a gente vai envolver basicamente todas as estruturas que a gente estudou até o presente momento. Vetores, estrutura de condição e estruturas de repetição. Outro mecanismo super importante na criação de qualquer tipo de algoritmo, e que deve ser uma técnica bastante adotada por você enquanto desenvolvedor, é comentários. Para poder criar um comentário, no Portugal, basta você colocar duas barras invertidas para a direita e você cria o seu comentário. Lembrando, o comentário ele não interfere em basicamente nada no seu código. Ele basicamente são identificações, basicamente atribuições que você coloca para que você tenha um melhor entendimento do seu código. Então, nesse caso aqui, vamos primeiro identificar o nosso algoritmo. Ele vai se chamar algoritmo de busca. Algoritmo de busca, então coloca aqui o título dele. Em seguida, vamos colocar aqui o início do algoritmo. E agora, vamos colocar o que a gente vai fazer agora, que nesse caso vai ser criação do vetor. Criação do vetor. Então, eu vou botar aqui, criação do vetor. Após isso, vamos criar aqui o nosso vetor. Vai ser um vetor do tipo inteiro, onde vamos chamar ele mesmo de vetor, e ele vai ter, portanto, 10 índices. Esse vai ser o tamanho do nosso vetor. Em seguida, vamos criar também as nossas variáveis, então vou colocar aqui também um comentário. O comentário é basicamente isso, a gente vai determinar todas as ações que a gente fez através desses comentários. Nesse caso aqui vai ser as criações de variáveis. No comentário você pode colocar acentos, enfim, fica da forma que você quiser. Vamos criar aqui uma variável do tipo agora inteiro também. E vamos criar duas variáveis, uma chamada posição e uma chamada número. Essa posição será a variável contadora da estrutura de repetição e esse número será o número que o usuário vai digitar para ser pesquisado dentro do vetor. Após isso, vamos colocar aqui dado de entrada, vamos pedir para o usuário que a gente precisa dele, que nesse caso vai ser uma única coisa, que é o número que ele quer que seja pesquisado. Então vamos colocar aqui, escrever qual o número que você deseja pesquisar. Então o usuário vai informar para a gente qual o número que ele quer pesquisar nesse nosso algoritmo. Após isso, vamos colocar aqui a atribuição da variável posição. Então, o valor que esse cara digitar vai ser guardado dentro da variável número, que foi aquela que a gente criou próprio para ele. Então, eu vou colocar aqui, ler número. Perceba que isso aqui não vai interferir em absolutamente nada. Após ele mostrar a frase, ele já vai guardar esse valor dentro da variável número. Em seguida, vamos fazer agora aqui a nossa estrutura de repetição, utilizando o enquanto mesmo. Para isso, vamos atribuir o valor necessário na posição. Então, posição, que foi aquela variável que a gente criou do tipo inteiro, vai receber o valor 0. Nesse caso, vamos atribuir 0, porque essa variável vai percorrer todos os índices do vetor. E a gente viu que os índices do vetor começam com o valor 0. Após isso, vamos iniciar aqui a nossa estrutura de repetição. Vou colocar aqui o que foi feito aqui, que foi atribuição da variável posição. Foi basicamente isso. E agora vamos iniciar aqui a estrutura de repetição. Vou botar aqui. Estrutura de repetição. E vamos iniciar aqui com o enquanto. Nesse caso, vamos fazer duas comparações. A primeira é se a posição for
menor que 10. Nesse caso, colocamos menor que 10, basicamente porque o nosso vetor ele possui 10 posições. E eu não coloquei o igual, porque justamente ele começa no 0 e ele vai até o 9. Após isso, para poder juntar duas comparações ou duas condições, seja no enquanto, ou seja na estrutura de condição, a gente vai utilizar aqueles operadores de comparação, o i ou o. Nesse caso aqui, vamos utilizar o i, porque eu quero que essas duas condições que eu estou criando agora sejam verdadeiras. A próxima condição vai ser se o vetor posição, então nesse caso aqui eu não vou especificar a posição do vetor. Basicamente ele vai pegar aqui, ó, o vetor, que foi o que eu criei, e esse posição aqui ele vai pegar o valor dele, que vai iniciar no 0. Então ele vai começar aqui com o vetor 0. Vamos colocar agora aqui o sinal de diferente. Diferente no Portugal é basicamente um igual, uma barra e outro igual. Esse aqui é o sinal de diferente. Então, enquanto isso for diferente de número, ele vai fazer o que eu colocar aqui embaixo. Então, basicamente, ele vai fazer isso aqui 10 vezes, já que o nosso vetor tem 10 índices. E essa comparação aqui é basicamente para determinar que cada vetor for diferente de número. Então, enquanto for diferente, ele vai ficar fazendo aqui uma determinada ação. Que essa ação basicamente vai ser o quê? Posição vai receber ela própria. Mais um. Que é para ele poder ficar repetindo isso 10 vezes. Vou finalizar aqui o fim enquanto. Digitei aqui errado, fim enquanto. Você coloca para finalizar a estrutura. E agora vamos iniciar a nossa estrutura de condição. Então vamos colocar agora aqui um novo comentário. Estrutura de condição. Vamos começar. Se, no caso agora, o valor, no caso o valor, né, que a gente colocou, vetor posição, for, portanto, igual a número, então ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar aqui a frase, escrever número encontrado. Número encontrado. Vamos finalizar aqui o fim se e vamos finalizar o nosso algoritmo. Basicamente, o que é que ele vai fazer aqui? Suponhamos que o usuário digitou, por exemplo, o número 5. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai criar esse vetor de posição 10, cria essas duas variáveis, ele vai perguntar qual número você deseja pesquisar. Nesse caso aqui eu digitei um 5, então 5 está guardado dentro de número. O que é que ele vai fazer em seguida? Posição, que é essa variável, vai receber 0, e aqui vai. Posição é 0. 0 é menor ou igual a 10? Isso é verdadeiro. Então, por enquanto, ele vai fazer isso aqui, só que tem um i. Então, essas duas têm que ser verdadeiras. Vetor posição. Posição é quanto? 0. Então, o vetor de posição 0, ele é diferente de número? O número, no caso, é 5. Isso aqui é verdadeiro, porque, por enquanto, desse vetor não tem nenhum valor. Então, ele vai fazer isso aqui, posição recebe 1, vai repetir esse comando 10 vezes. Ele não vai encontrar o número 5, porque não tem nenhum valor dentro dele. E após isso, ele vem aqui para o se. E quando chegar no final, o vetor posição vai ser de número 9. Esse 9 vai ser, no caso, ele vai comparar se ele é igual a número. No caso, ele não é. Então, ele não vai mostrar o número encontrado. A gente pode até fazer também aqui um se não. Se não, escrever número não encontrado. Número não encontrado. Pronto. Basicamente isso. Vamos agora testar o nosso algoritmo. Ele pergunta qual número eu quero pesquisar. Por exemplo, eu quero pesquisar um 6. Número encontrado. Poderia também até aqui também implementar utilizando se não. Então vamos colocar aqui se não, escrever. Vamos colocar aqui número não encontrado. Finalizamos, botamos aqui também um fim se para encerrar a estrutura e vamos agora testar o nosso algoritmo. Ele pergunta qual número eu quero pesquisar, vai ser um 7. No OK, ele diz número não encontrado, porque dentro daquele vetor não tem exatamente nenhuma posição.
Vamos agora fazer o seguinte. Aqui em posição, no vetor de posição 7, será atribuído o valor 8. Então, basicamente, eu peguei o vetor de posição 7 e atribuí a ele um valor 8. Vamos agora pesquisar aqui o vamos compilar agora. Vamos compilar agora o nosso algoritmo. Colocando agora aqui o valor 8, perceba que ele vai colocar número encontrado, justamente porque dentro daquela posição do vetor tem aquele número que eu especifiquei. Então, esse é um algoritmo de busca. Perceba que ele envolve tudo que a gente utilizou até então. Portanto, é interessante que a gente utilize os comentários, que ele facilita a identificação do nosso código, principalmente quando esse código for muito grande. E também é interessante que a gente alinhe um código para uma melhor leitura. Por exemplo, aqui no escrever a gente pode dar um tab, para facilitar aqui o alinhamento. Na posição também podemos colocar um tab, aqui no vetor também. No enquanto, 2 tabs podemos colocar. Posição, 3 tabs. Enquanto aqui também, junto bem alinhado. Em si também. Aqui. Se não, o escrever junto e o fim si aqui. Então perceba que dessa maneira o código fica bem alinhado. Então eu vejo, por exemplo, que enquanto ele começa bem aqui, ele finaliza aqui, que tudo que está aqui dentro é a ação dele. Eu vejo, por exemplo, que o se ele inicia aqui, o se não já é bem abaixo dele, e que tudo que está aqui após é as operações da estrutura de condição. Então com isso nosso código fica mais organizado e facilita a leitura, principalmente se futuramente alguma pessoa for manuseá-lo ou for fazer alguma alteração. Portanto, comentários e alinhamento são mecanismos imprescindíveis na construção de algoritmos. Finalizamos assim, portanto, mais uma aula.